Fala pessoal, beleza? Boa noite com vocês aí. Tudo ótimo. Só me dá um minutinho aqui, deixa eu configurar aqui novamente o OBS do Instagram. Opa, agora vai. Beleza. Só ele carregar ali pra gente startar a live. Esse negócio de fazer ao vivo aqui é assim, né? Meio todinho, 1 hora pra arrumar tudo aqui. A hora que eu começo a live, eu começo a rodar tudo aqui. Dá um piti. Hoje essa live vai ser bem bacana. Eu mudo de estrutura. Não sei o que é a ideia desses aplicativos. Já tá startando ali. A gente fazer nossa live tanto no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube. E eu com o chat aberto no nosso YouTube, onde que eu vou responder as perguntas do pessoal pelo chat do YouTube. Vou tentar abrir o chat do Instagram lá na nossa live também para ficar visível. Não sei se vai dar certo. O que é o assunto de hoje? O assunto de hoje, eu postei bastante stories hoje no Instagram falando sobre comparativo de preço. A comparação entre qual que é o valor da bancada de porcelanato em relação a de mármore, se é mais cara, se é mais barato. Tenho certeza, se você é porcelanatarista, você já ouviu muito o seu cliente te fazendo essa pergunta, né? Bancada de porcelanato é mais barato ou é mais cara, para mim ter uma ideia? Então, você que é cliente, hoje eu vou te ensinar você conseguir ver esse detalhe. Ah, beleza, aqui ó, vou deixar aberto aqui em cima uma abazinha aqui para vocês acompanhar lá o chat do Instagram também. Eu vou ficar meio na frente, mas menos a gente acompanha, todo mundo vai acompanhando aqui. Facilita para a gente ver as perguntas, tá? E outro tema que eu vou estar debatendo com vocês aqui é sobre valorização de preço. Vamos pôr assim, às vezes eu tava trabalhando hoje, às vezes eu tô trabalhando e minha cabeça tá matutando ali, eu vou pensando nas coisas, né? Eu já vi muita gente comparar preço de um produto pequenininho, sei lá, um produto eletrônico pequeno, caríssimo. Tem chips de computador aí que, se brincar, é quase 1 milhão, tá? Em relação à mão de obra, um dia de serviço braçal. Então, existe muito esse tipo de comparação. E aí as pessoas falam que isso é desvalorização. Por que que existe um produto que é mais caro do que outro, uma mão de obra que é mais cara que outra? Então, esse é um assunto que eu quero falar também. A gente vai debater muito esse tipo de assunto aí. Outro tema que eu gosto de falar, e eu quero falar nessa live hoje também. A galera tem aquela mania de falar em preço justo. Eu vou fazer seu serviço porque seu preço é justo. Então a gente vai entender, conversar um pouquinho, debater sobre isso, até que ponto e por quê, qual que é o critério que você usa para achar que o preço de alguém é justo ou não. E eu vou contar com a participação de vocês aí, tá comentando aqui, né, no chat do YouTube, seja ali no Instagram para a gente responder também. O que é o critério de preço justo, desvalorização de mão de obra, esses assuntos aí que geram muita polêmica, mas a gente tem que entender um pouquinho para falar, né, sobre isso. Então, vamos lá. Assunto: comparativo de preço de bancada de porcelanato e as bancadas de mármore. No nosso chat, no nosso stories hoje, eu tava fazendo uma bancada, até terminei ela hoje, de tamanho de 1,12 m por 60 com saia de 10. Então, aquela foi a bancada referência que eu usei. Então, vamos prestar atenção. Uma bancada de 1,12 m por 60 com saia de 10. Somente daquele jeito. A bancada não tem rodopia, a bancada não tem abertura, ela não tem nada. É aquilo ali. É uma bancada que eu gastei lá uma peça e alguns recortes dessa bancada. Ela é o comparativo.
Quando você vai fazer um comparativo com o cliente, que ele te perguntar se ela é mais barata ou mais cara, tem que ter a discriminação do que você está fazendo. Tá? Você tem que discriminar. É este produto, nessa cor, nesse tamanho, nessas condições aqui. Aí o cliente tem que pegar e fazer o seu orçamento com a marmoraria. Vamos pôr uma bancada branca, 12 por 60, saia de 10 só. E ele vai na marmoraria e fala, eu quero uma bancada de Celestone de 1,12 m, 60 centímetros de largura, com saia de 10. Essa bancada, em metro quadrado de pedra, ela dá 0,91 metros quadrados de pedra, que é a mesma coisa de você pegar ali, ó. Ela dá seus 0,60, então ela vai ser 0,70, que conta a saia de 10, vezes 1,12 m. Então você tem que jogar mais 10, 1,22 m. Aqui. Minha conta ainda tem até um pouquinho menor. Como que eu tinha feito ali, para ela sair maior. Então, vamos trabalhar em cima de 0,91 centímetros quadrados, né, de metros quadrados dessa bancada. Em metros de corte, ela dá 2 metros de corte. E aí vem a questão, como que eu vou saber então, Jair, se essa bancada é mais barata ou é mais cara? Primeiro você precisa saber qual que é a pedra que esse cliente está comparando e qual que é o preço de mercado. Eu fiz uma pesquisa no Google, tá? Eu não fiz pesquisa em marmoraria, porque se eu pesquisar em marmoraria, as marmorarias da minha região podem ter um preço, porque tem um critério de cálculo. As da região de vocês, do fulano, do ciclano, vai ter um preço diferente por critérios de cálculo. Eu já vi marmoraria que ela tem um critério de cálculo discriminado, né? Maravilhoso um sistema desse. Então, com certeza, ela já está tendo um diferencial ali. Mas o que eu encontrei no Google, se você digitar no Google aí, preço bancada de Celestone 2021, ele vai te dar um preço base. Eu encontrei entre R$ 1.400 a R$ 2.700. O Google me falou isso, tá? Não sou eu que estou falando. Beleza. Então, eu vou pegar esses 1.400 a 2.000 e eu fiz uma média. Eu falei, cara, 2.700 tá muito, então 2.300. Eu peguei 2.300 deste valor e multipliquei pelo 0,91 centímetros quadrados, que seria em metros quadrados. Eu botei uma bancada de quase 2.100 o valor dela. Pessoal, estou discriminando o meu comparativo. Eu não estou contabilizando mão de obra de instalação, eu não estou contabilizando entrega, é uma comparação básica deste produto quietinho no lugar dele e deste produto quietinho no lugar dele. São comparações equivalentes, tá? Não é esse negócio, o preço dessa bancada é tanto, mas ele me cobra tanto porque ele instala. Não, eu estou dando um preço da peça ali. Se está em instalação, você tem que contabilizar a instalação nos dois orçamentos, tá? Vamos ser francos na hora de fazer o seu orçamento. Beleza, então se essa bancada, na medida que o Jair falou aqui, for no Celestone, então ela é 2.100. Eu vou arredondar que eu não gosto de número picado, tá? Jair, e se ela for num Verde Ubatuba, a mesma bancada, do mesmo tamanho? Quando o cliente me pergunta se é mais caro que pedra ou mais barato, ele pode estar pensando num Verde Ubatuba. Olha a relação. Pesquisei no Google, no nosso Google. O Google me falou que em 2021 a média de preços do Verde Ubatuba estaria entre 90 a 130 reais o metro quadrado. Tá? Olha a diferença de preço. O Verde Ubatuba, na minha cidade, eu sei que ele trabalha na casa dos seus 250, 280 o metro. Então eu vou usar o comparativo da minha cidade, porque eu já sei essa média, e vou ver quanto que essa bancada ficaria se fosse em Verde Ubatuba. Eu já fiz a conta aqui e ela ficaria em mais ou menos 255 reais. Olha a diferença de preço, tá? O cliente, quando ele vai te perguntar se ela é mais cara ou mais barata do que de porcelanato, às vezes ele não sabe nem a diferença da própria pedra, né? Qual que é a diferença de uma para outra. Então é interessante você ter esse tipo de argumento para ele entender realmente que comparativo é esse que ele está fazendo. Então essa mesma bancada, nessa mesma dimensão, ela vai custar, você consegue comprar ela na pedra por menos de 300 reais. Eu já tive caso de cliente que fazia um comparativo da bancada em porcelanato com ardósia. Agora você imagina. Agora você quer saber uma base aqui, se ela for em porcelanato, isso vai variar muito. Hoje nos meus stories, muita gente respondeu, né? Pessoas responderam que essa bancada, do jeito que eu falei, eles têm valor base. Eu não gosto de trabalhar
com uma base fixa de valor. Você sabe por quê? Porque se eu não estou discriminando os meus projetos, se eu te falo que uma bancada naquela dimensão, daquele jeito ali, ela vai custar para todo cliente meu uma média de 700, 800 reais, 900, que seja. Uma hora vai aparecer um cliente que quer essa bancada com rodopia, sem rodopia, uns centímetros para lá, uns centímetros para cá, com um corte, com um canto de chanfre. E a gente entrega mão de obra. O porcelanatarista, ele não está fazendo revenda de piso, a não ser que você seja um que faça revenda de piso, aí sim você vai contabilizar isso na sua mão de obra. Então, eu gosto de ter base de cálculo por metro de corte porque eu vendo mão de obra, eu vendo prestação de serviço. Então, é em cima disso que eu tenho que trabalhar. Mas se a minha bancada com 2 metros quadrados, ou 2 metros lineares de corte, estivesse trabalhando aí na casa, vamos pôr, de região para região, eu já vi valores de metros linear, de comentários, né, de porcelanataristas, entre 80 a 250 o metro linear de corte. Vamos trabalhar pelo mais alto, 250 reais. Se ela custasse 250 reais o metro de corte com 2 metros linear, então eu tenho uma bancada em porcelanato que vai ser entregue a 500 reais. Entendeu? Entregue nas mesmas condições. Tem que deixar bem frisado porque isso é difícil entrar na cabeça das pessoas. Então essa bancada de porcelanato, ela é mais cara do que uma bancada de verde Ubatuba e ela é muito, muito mais barato do que uma bancada de Celestone. É isso que o cliente precisa entender e é isso que você precisa conseguir mostrar para ele. É esse comparativo. Claro que a bancada de porcelanato por 500 aqui, se o piso foi do cliente, se o piso foi seu, aumentar lá dessa que eu coloquei uma média de 150 reais de piso. Gastou uma peça e 2 recortes. Né? Se você está comprando um piso ali em média 100 reais a peça, então estaria mais ou menos por isso aí. São bases, tá? São cálculos básicos. Então ela sairia na casa dos seus 650. Já é um ponto para a gente entender sobre o comparativo de valores, né, desse piso. Deixa eu ver se eu starto aqui de novo. Parece que o Instagram lá caiu. E aconteceu. Só um minutinho aí que a gente já começa. Não esquenta não, que aqui a gente não perde o embalo não. Nossa live no Instagram caiu. E vocês podem ir colocando nos comentários aí no YouTube, a galera que tá acompanhando, né? Logo, logo eu vou ler. Só ver se eu consigo restabelecer a live no Instagram. Tinha uma galera acompanhando a gente. Certo aqui. Como é, dando andamento no assunto, deu certo. Não sei por que caiu, hein? É normal. Voltamos. Pessoal no Instagram. Volta o chat ali. Voltei até o chat lá. Não sei se caiu, mas está ativo de novo. Beleza. Deu para entender? A galera que está acompanhando aí, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, deu para pegar um pouco a noção desse comparativo de preço? Por que a gente tem que ter bons argumentos para fazer esse comparativo? Vai ter cliente que não vai ter argumento nenhum que você faça para ele, aí ele concordar com essa questão de valor, porque ele vai estar sempre querendo pagar o valor mais barato que você puder vender. Então, se tem um cliente que ele quer um produto realmente barato, ele tem que procurar o que cabe ali no bolso dele. Ele está caçando um produto que cabe no bolso dele. Então, ele vai lá comprar uma bancada de Ardósia, uma bancada de Bege Bahia, Verde Ubatuba. Agora, quando você passa por um produto igual a capa do nosso vídeo hoje, eu peguei uma bancada em Celestone, toda bonitona, e a bancada que eu acabei de fazer aqui hoje na nossa oficina, de porcelanato. Para você fazer o comparativo tem que ser equivalente, tá? Isso não quer dizer que você consiga vender o seu produto dos preços que eu tô falando, porque aí já é outra história, né? Fazer é diferente de vender. A gente vai tentar entrar um pouco nessa parte de preço. Como justifica preço, como bater um pé e conseguir realizar uma venda de um preço mais, vamos se dizer o quê? Mais valorizado, tá? E a gente já vai começar a entrar nesse tópico. Antes de aprofundar mais nesses tópicos aqui,
Eu vou compartilhar uma coisa com vocês, já tem uma galera acompanhando. Hoje eu compartilhei com os nossos grupos de WhatsApp, né? Fiz alguns pensamentos, eu ando ficando muito pensante, né? Eu acho que foi até por isso que eu abri a live, porque eu tô cheio de pensamentos. Esse ano de 2022, né, tá começando pra gente, eu acredito que para muitas pessoas, um ano carregado assim de incertezas, né, de medo devido a tudo que a gente passou. A gente está aí já começando um período de gripes, né, de preocupação com essas novas ondas da pandemia, do vírus aí. Eu sei que muita gente, né, eu sou uma delas, não posso dizer que eu não seja, tem medo, né, do que vai acontecer nos próximos meses. E a gente tem que ter sim. Eu acho que uma pessoa que não tem medo, ela pode tomar decisões ou fazer coisas impensadas que pode prejudicar ela muito. Mas, por outro lado, eu tenho muita fé no ano de 2022, o ano que a gente começou agora, em realizar novos projetos. E a gente está dando um passo maior na nossa vida. Um pouquinho resumido da nossa história. Quem sabe ou acompanha nosso trabalho, o nosso canal, sabe onde que a gente está hoje. Ter chegado até aqui é uma vitória muito grande pelo que a gente passou. Colocar preço no meu trabalho, ter incrementado o preço no meu trabalho foi baseado em cima de muito estudo, muito aprendizado, muita busca. Entrar na internet, ver diferencial, estudar, aprender um pouco mais da área empresarial, que era algo que eu não dominava, eu não tinha entendimento nenhum da área empresarial. Talvez eu teria uma noção, mas na real eu não sabia. Para mim foi muito bom. Eu saí de uma garagem, trabalhava na garagem da minha casa, como muitos que entram na porcelanataria hoje trabalham. No sol quente, eu não tinha uma cobertura, porque a garagem da minha casa, eu falo, mas era só cimentada, né? O lugar que ia ser a garagem. E não tinha nada para cobrir do sol quente, foi ali mesmo que eu comecei. Num período difícil, num período de muita dificuldade. E sair dessa garagem em um determinado tempo, que não é curto. Você quer realizar alguma coisa, você quer fazer um plano de vida, você pode ter certeza. Isso não é um plano a curto prazo. Por isso que muita gente desiste, não tem resultado, porque estão buscando planos de curto prazo. E um projeto de vida não é a curto prazo. Não é assim, eu vou comprar uma roupa no final do mês. Não vou trabalhar 30 dias, recebo meu salário e compro essa roupa. Não, não é assim não. O projeto de vida, ele é baseado em disciplina, em metas, em trabalhar essas metas, né? E estar preparado para isso. E um ano trabalhando na garagem da minha casa. Foram um ano, mais de 12 meses, um pouquinho, para chegar no ponto de eu falar, é o segundo passo. Eu preciso dar esse segundo passo. Com medo, da mesma forma, e eu resolvi vender a minha casa e abrir a minha porcelanataria no centro da minha cidade. E isso foi uma decisão que, assim, não foi fácil. A gente pegou uma pandemia aí, a gente já pegou no primeiro ano uma pandemia, cheio de medo de não dar conta de pagar as contas, de ter perdido o dinheiro do investimento, porque todo tanto de dinheiro ele é pouco para você abrir um empreendimento, ainda mais um empreendimento novo, que era a porcelanataria. Hoje não, hoje já é difundido. E foi mais ou menos mais uns 3 anos, a gente está fazendo quase, em março agora a gente faria 3 anos aqui neste local, né, aqui que a gente está trabalhando. E foi 3 anos de muita luta, de muito aprendizado, de muita busca. E agora a gente vai dar mais outro passo. Eu acho que quem vive de empresa, quem é empresário por natureza, não consegue ficar na sua zona de conforto. Isso não é ambição financeira. Isso é uma ambição de realização. É o que eu busco, uma realização para a minha vida. A internet criou isso em mim. Acredito que eu já tinha, ou talvez despertou, me mostrou. E não é só pelo dinheiro que você realiza. Claro, você tem que ter dinheiro. Você precisa de dinheiro para fazer suas coisas, para dar um conforto para a família, para dar uma condição de se cuidar num período de enfermidade, né? Tem que sonhar, realizar, poder passear, descansar. Então, sem dinheiro você não vai fazer isso. Então, para que lutar tanto e fazer algo? Para que você tenha lá na frente a sua passagem nesse plano nosso seja lembrada, né? Você ter feito alguma coisa, poxa, fulano, eu lembro de fulano era bom num serviço que ele fazia, né? Isso é bacana.
Pô, eu tô aqui fazendo história na internet, no nosso segmento. Isso aqui não é se vangloriar, não, mas é algo que eu gosto, algo que eu trabalho muito, empenho muito para esse canal. É cansativo. Hoje eu já fui para produção, eu já editei vídeo, eu já atendi cliente, a gente já organizou projetos, eu já estudei projetos que eu tô no digital que eu tô realizando, porque eu gosto de fazer isso. Então, o nosso próximo passo agora está muito perto, se tudo der certo, até no dia 15 agora, é a nossa mudança para o estado de São Paulo. Eu vou estar fechando a minha empresa aqui, que está vendendo, que está funcionando, que está dando um dinheirinho, para ir para o estado de São Paulo, para um sonho maior ainda, né? Conseguir realizar novos projetos, novas tendências, né? Entrar mais nesse meio. E junto com essa mudança que a gente está fazendo, logo mais eu vou fazer uma live mostrando o espaço, né? É um processo, um trâmite demorado e difícil. Não só assim, a gente teve a dificuldade de achar o espaço, a gente achou um espaço muito bom mesmo. Deu trabalho para fazer toda a negociação, negociou, assim, a gente só não efetivou porque agora eu dependo da parte burocrática, a parte de prefeitura, a parte de licenciamento. Afinal de contas, eu estou indo para uma cidade grande, não é mais igual aqui. E eu acredito que até semana que vem tudo se resolve. Resolveu, assinou, tá tudo bonitinho, aí eu quero mostrar para vocês em primeira mão. E vai ser algo espetacular. Mas que seja lá ou que seja em outro lugar, tá marcado. Esse mês a gente vai estar morando no estado de São Paulo. Isso aí vocês podem escrever, né? Já tá agendado. E o outro passo grande na nossa vida, eu nem imaginava, eu devo falar para vocês que a minha ficha tá caindo ainda, né? Minha ficha não acabou de cair. Eu vou fazer 42 anos agora em maio. Eu sou pai de duas crianças, né? Dois adolescentes, uma menina que vai fazer 22 e um rapazinho de 16. E eu achava que, como se tinha cerrado a fábrica. E a gente teve uma notícia uma semana e pouco atrás agora, e tá vindo mais um, né? A Cibele tá grávida, tá vindo mais um aí. E pega aquela mistura assim de... A gente estava tentando já há um tempo, eu achava que nem seria mais capaz, porque há mais de 10 anos atrás eu fiz uma cirurgia e o médico falou que eu não ia conseguir engravidar, ter filho novamente fácil, né? Pelo local da cirurgia e tudo. Então, sempre põe na mão de Deus, né? E chegou essa notícia, né? Muito bacana, a ficha tá caindo, você já começa a imaginar coisas, sonhar coisas. E eu acho que é uma força a mais. Poderia ter até receio e medo, porque, pô, muita gente vai pensar assim, pô, ter filho no meio de uma pandemia, no meio de tudo que a gente tá passando, eu acho que um renascer e um nascer te dá forças para começar e ser, né? Vou buscar mais força para fazer as coisas, mais motivo, porque não é pelo dinheiro, você tem que ter motivo, você faz por você faz pela família, né? E fazer por um filho te dá força que você nem imagina que você tem. Eu passei por isso, eu criei a minha filha sozinho, desde quando ela era novinha, e eu sei que eu tirei força para fazer coisas que nem eu acredito hoje que eu conseguia fazer. Sei que eu sou muito determinado, mas minha determinação era muito maior naquela época devido à necessidade. A gente por si só passa com arroz e frango e tá passando de bom, né? Um pão com manteiga, mas quando tem uma criança, eu acho que você não se permite a passar só por isso. Então, 2022 tá cheio de novidades por aí, vocês podem ter certeza. Se vai cair o resto dos cabelos, se não cair a barba, tá bom. Mas vamos lá, vamos seguindo. Então a gente falou um pouco de comparativos de preço, porcelanato e mármore. Deu para dar uma pegada. Diferença de preço. Por que alguns produtos, alguma coisa, tem um preço muito maior do que outros produtos, mesmo sendo pequeno? Ou por que um chip de computador ele é tão mais caro do que... Bom, sei lá, deixa eu ver um produto aqui. Uma ilha de cozinha. Vamos pôr assim, uma ilha de cozinha ali, falando do nosso segmento, só fazer um comparativo superficial aqui. Por que seria, então, tão mais caro? Alguns produtos, ele tem essa diferença de preço devido à escassez de mão de obra especializada para aquilo ali. Faz uma comparação. Hoje, na porcelanataria já difundida, já não tá tão difícil assim você achar um profissional que faça uma ilha de cozinha. Mas quantos profissionais você conhece por aí que tem a capacidade de desenvolver um projeto tecnológico como um chip, né? Um chip de computador? Isso define o preço daquilo ali. Mas onde eu quero chegar com essa comparação tão distante do que a gente trabalha aqui?
um mesmo porcelanatarista, talvez vivendo até na mesma cidade, né, no mesmo bairro, tendo seu concorrente ali, pode ganhar bem mais do que outro. Por que ele pode ganhar? O que ele tem que fazer para ganhar? Ele tem que ter o que o outro não tem. Por que aquele cara que fez o chip ganha tão bem com relação ao outro? Porque ele é o que o outro não é. Então, se você tem a sua porcelanataria, se você tem o seu segmento, você quer valorizar, fala assim, não é valorizar, tem que achar as palavras certas. Justificar um valor que você quer cobrar, você tem que ter um diferencial. Tem que ter um diferencial que o seu concorrente não tem. Comparativo. Não desmerecendo ninguém, não uso nenhuma comparação ou comentário meu para desmerecer alguém. Eu sou um tipo de pessoa que eu fico feliz com qualquer pessoa, até pessoa que eu sei que é do coração ruim, mas se eu ver essa pessoa se dando bem pelo seu esforço, eu fico dos mais felizes do mundo. Então qualquer pessoa que tem resultado na vida porque levanta cedo, porque é honesto, porque trabalha, eu fico feliz com o resultado dele. Não gosto de ver pessoas perdendo dignidade, perdendo dinheiro, né? Só para isso me engrandecer. Isso não me engrandece em nada. Vocês podem ter certeza que não. Quando eu abri a minha loja, um marmorista amigo meu, né, da época de construção, me fez uma visita e a gente conversando, né? Pô, ele assim, o argumento dele quis dizer que tipo, eles estavam meio que perdendo o serviço devido ao meu serviço, o meu sistema que eu estava trabalhando. Foi o que eu quis entender, não me falou isso diretamente. Eu não julgo ele também. Falei, cara, mas você já pensou numa coisa? Você podia fazer o seguinte, na nossa cidade, em nenhum ponto central da nossa cidade, tem um showroom de uma marmoraria. Tem um escritório da marmoraria na parte de cima. Monta um showroomzinho, né? Pega umas peças bonitas que você tenha, faça peças pequenas, mas o cliente ele vai na sua loja. Os caras estão lá no distrito industrial, que é praticamente fora da cidade. Pouca gente vai lá. Ou às vezes tem curiosidade de ir, mas não vai porque tá longe, cara. Você tem que andar muito. Então, escolher um ponto estratégico e acreditar nele é uma das vantagens. Aí o que ele falou para mim? Poxa, eu pago R$800 de aluguel lá, já tô achando difícil. Como que eu vou pagar um aluguel aqui de 1.000 e tanto? Aí a resposta é a seguinte, eu pago 2 salários do meu aluguel aqui. Minha cidade aqui onde eu tô, eu pago 2 salários. E eu consegui vencer, eu consegui manter a minha loja aberta aí por 3 anos, né? A gente vai fazer 3 anos, vender meus produtos, pagar minhas contas e não devo para ninguém. E eu vou sair daqui agora e vou para um ponto, se der certo lá, que o aluguel é R$7.000. E eu vou conseguir também do mesmo jeito. Porque eu tenho coragem de trabalhar, eu acredito no que eu estou fazendo. Eu vou buscar um diferencial a mais para aquele espaço, porque eu faço. A gente já faz muita coisa, a gente vai fazer muito mais ainda. Então você quer justificar esse valor, você quer poder vender melhor, investe no seu trabalho, faça alguma coisa diferenciada. Toma um gole isso aqui. Hoje eu vou falar pra caramba, hein? Vocês podem esperar aí. Eu dei um treinamento, eu acho que foi antes da pandemia, na cidade de Boracéia, ali do ladinho de Bauru, no estado de São Paulo. Eu gosto de usar esse exemplo, porque ele é baseado em cima de pessoas guerreiras, pessoas vitoriosas, pessoas que eu gosto. A gente criou um vínculo de amizade muito grande. E durante esse treinamento, o participante já estava mais ou menos 1 ano e meio trabalhando com porcelanataria e não conseguia ter resultado. Então entrou em contato, a gente fechou o treinamento, eu fui até lá dar o treinamento para ele. Muito bom, muito dedicado, né? Aprendeu rápido a parte da produção. Só que você ter um negócio de sucesso, não basta você só saber fazer. Você tem que saber administrar, você tem que saber ter postura comercial, postura empresarial. Tudo isso vai ser julgado. A gente trabalha com um serviço de acabamento, um serviço fino. E o seu cliente criterioso, a gente tem todo tipo de cliente, o cliente que não importa com isso e o cliente criterioso. Se você conseguir vender para o cliente criterioso, qualquer outro você vende. Se coloque como um cliente dos mais enjoados que tem. Porque cliente que compra e paga bem, é esse cliente que você quer, o que vai te comprar e vai te pagar, é o cliente que vai te enrolar, mas que você consiga vender para ele. Como que você vai vender? Você vai ter diferencial para esse cliente. Você vai ter o que ele não achou em canto nenhum. Você vai ter ali um cafezinho para ele tomar. Você vai ter o compromisso, a postura, uma apresentação de projeto diferenciada. Você vai saber conversar com ele direito. E uma das coisas que eu pego muito nos nossos cursos é isso. E uma das coisas que eu falei, né, pro nosso amigo
o Emerson Penteado, né, da Porcelanataria Penteado, ali em Boracéia. Forte abraço pra você, cara que eu respeito pra caramba. E primeira coisa que eu falei pra ele foi, cara, sua postura, seu marketing pessoal, né? Você vai fazer um atendimento com o cliente, arruma seu cabelo, arruma sua barba, né? Cuida da sua higiene pessoal, uniforme, trabalha com uniforme, porque quando você vai numa visita de obra ou atender um cliente, você é uma empresa, você tem que estar uniformizado. Um CNPJ, né? Eu quero fazer uma live, gente, eu já organizei com o pessoal aqui da prefeitura, da parte de MEI, né, de micro pequeno empreendedor, e eles vão fazer uma live comigo para falar um pouco sobre isso também. Por mais que seja um MEI, por mais que seja uma pequena empresa, é uma CNPJ. Isso te dá credibilidade, né? Trabalha com contrato, cuida do seu prazo de entrega. Se porventura, qualquer coisa que aconteceu, você não conseguiu cumprir esse prazo de entrega, dá satisfação para o seu cliente antes de vencer o prazo. Não deixa vencer para falar para ele que vai vencer, não. Depois de vencido, acabou. Você não precisa dar mais satisfação para ele. Vai vencer, você fez seus cálculos, cara, daqui 2 dias vence, eu não vou conseguir entregar. Entra em contato, justifica. Se o cliente achar ruim, faz alguma coisa ali para falar assim, não, eu vou estornar um dinheiro, eu vou te dar um bônus que seja, porque pode acontecer. Né? Então são tudo isso que vai justificar o que você está fazendo, o que você está cobrando, né, no seu serviço. Eu criei uma coisa na minha empresa aqui que eu não conheço empresa que trabalha com esse sistema. Eu recebo 100% adiantado. Eu não trabalho com pagamento parcial. Eu não trabalho com entrada e depois quando eu terminar você me paga. Não. Ou eu recebo 100% ou eu não faço o serviço. E eu não fico sem serviço. Mas como que o cliente fecha com você, Jair? Primeiro, justifica. É o centro da cidade. Eu estou com uma loja aberta aqui há quase 3 anos. É uma CNPJ ativa desde 2014. E eu tenho um fichário que tem o projeto do meu primeiro cliente que eu vendi. Na época que eu morava na garagem, que eu trabalhava na garagem da minha casa, eu entreguei essa bancada de bicicleta, uniformizado, bonitinho. No dia que eu marquei, na hora que eu entreguei ele. Nunca atrasei um prazo de entrega meu. Ele pode abrir meu fichário e ligar para qualquer cliente meu. Então eu criei um sistema que às vezes talvez eu vou perder um cliente ou outro, mas ele me dá respaldo. Né? Eu também tenho que ter meu respaldo. E aí você começa a justificar o seu valor. Agora a gente vai para outro nível. Com certeza muita coisa vai mudar. Relação a preços nossos vão mudar. Tem que mudar. Eu não vou sair daqui de onde que eu tô para ir para praticamente uma capital, né? A gente não vai estar em capital. A gente está mudando para a cidade de Arujá, mas está ali encostadinho, 40 quilômetros. Com certeza o preço muda. O espaço que eu tô, o que eu quero oferecer, a gente montar um showroom diferenciado, grandes parcerias que a gente vai estar trabalhando, tá? Então eu acredito por mim, eu vejo muita gente reclamando, eu não participo muito de grupinhos, eu custo para participar dos meus grupos, né, que são pagos para aquilo ali, então você tem que administrar eles para você conseguir, mas a gente vê muito em postagens o pessoal brigando muito com esse negócio de, por causa do preço do fulano, que, como que esse cara fala? É tanta palavra, é tanta expressão que é usada, que a classe não é unida, que não sei o quê, que desvalorização, a pessoa não se valoriza, isso não existe, meu. Pelo amor de Deus. Se você tá tendo tempo para reclamar que não tá vendendo por causa dos preços que os outros estão cobrando, a insuficiência é totalmente sua. Você não tá conseguindo vender. Não basta você ser bom no que você faz, você tem que conseguir vender, você tem que ser bom em venda também. A realidade de empresa. Hoje eu vou tossir, que eu tô com a garganta ruim. Ela é diferente. Você tem que saber colocar o seu produto no mercado. Eu gastei 2 anos praticamente, hoje a gente já tá mais organizado nessa parte, para eu entender direito como que era o mercado. Pô, eu sou bom no que eu faço. Eu posso falar com propriedade que eu sou bom no que eu faço, porque eu faço com paixão. Né? Eu tenho muita responsabilidade para fazer o meu serviço ali. E tem muita humildade para falar que isso aqui ou aquilo ali eu não sei fazer. Posso aprender, mas eu não sei fazer. Deve ser por isso que a gente tá chegando a algum lugar. Mas quando tem a concorrência, olha o tanto que a concorrência ela ajuda você. Se você tem um concorrente na sua cidade que está ganhando de você por preço,
é porque você não está sabendo vender. Se ele tem um produto equiparado ao seu e está ganhando de você ainda, isso já te mostra que o seu produto não está tão bem feito como você imagina que está. Ou está bem feito, mas você está tendo uma... Tem empresa que é difícil você entrar nela, né? O próprio patrão parece que ele não zela para que faça uma venda, um atendimento diferenciado com o seu cliente. Eu tenho tanta preocupação com isso, e no atendimento dos nossos grupos de WhatsApp, nos atendimentos das nossas vendas digitais, toda conversa no WhatsApp tem que ser digitada. Eu peço para a Sibeli, eu peço para quem quer que estiver atendendo, tem que digitar, porque eu confiro todas as conversas para ver como foi atendido. Porque mexer com gente não é brincadeira não, meu amigo. É hora que você pega certo tipo de pessoa assim, que se você pudesse, você mandar via PQP, né, e vai com Deus e benze com a mão esquerda para ver se não volta ali mais. Mas você tem que saber lidar, você tem que saber deixar aquilo para lá, né, não responder, ignorar e colocar um foco no seu futuro. Outro assunto que eu acho interessante, eu queria a opinião de vocês aí, vocês conversam comigo também. Eu já vi muita gente usar do serviço de alguém, principalmente se relacionado em mão de obra, e fala, olha, preço justo, não sei o quê. O que define um preço justo? Como você conseguiu precificar a prestação do serviço de alguém, de algum profissional, para falar? Já falaram isso no meu serviço. Pô, gostei porque o preço é justo. O cara, ralei pra caramba, né? Não desmerecendo que se eu fiz um serviço barato ou foi caro, eu dei meu preço e aceitei pegar. Se eu tomei prejuízo, a responsabilidade é minha, não é do cliente, não. Por motivo que seja, eu tomei um prejuízo em 3 casas que eu fiz. Foi o que me tirou da construção civil. E agradeço de coração ter tomado esses prejuízos, porque se eu não tivesse tomado, eu não tinha saído da construção e não tinha entrado para o meu segmento. Reclamo de nada que passou na minha vida. Mas se eu tomei prejuízo nessas casas, eu sabia que o preço estava barato, eu não tinha outra opção, eu tinha que pegar. Por isso que eu não gosto quando eu vejo alguém apontando o dedo porque alguém está pegando um serviço barato. Você não sabe da vida dessa pessoa. Você não sabe se ele tem um filho para zelar, se ele não tem uma esposa, se ele não está passando uma enfermidade aí, precisa comprar um medicamento. Então ele precisa pegar, né? E eu peguei esse serviço, eu tinha terminado a minha casa, estava devendo, esforcei bastante para terminar, o dinheiro não deu, entrei no fiado e acabei devendo. Eu falei, pô, e pegou numa época que a construção civil caiu, mas caiu muito. Hoje, graças a Deus, tem alta. E o preço foi lá embaixo, só para ter uma comparação de preço. Hoje, eu acho que o pessoal deve pegar aqui na minha região casa para deixar no ponto de acabamento, em média, 550, 600 reais o metro. Eu acho, né? Não sei. Naquela época, caiu tanto, que eu peguei essas casas a 300, se eu não me engano, livre de pintura e elétrica. Eu tinha que fazer carpintaria, né? Tudo na laje, casas de bom padrão. Não eram casas grandes demais, né? Tipo, acho que era uma casa de uns 120 metros. Mas casas de bom padrão. Rebocar, sentar piso, carpintaria, encanação. Então era muita coisa. E eu sabia que o dinheiro não dava. Eu conheço meu padrão de serviço. Mas eu tinha que pegar. O que eu ia fazer? Eu ia deixar de pagar aquelas contas. Eram 3 casas. Pô, serviço de 1 ano. O que eu pensei? Em 1 ano aparece outro serviço e eu vou, né, conseguir tampar aqueles buracos até estabilizar de novo. Só que infelizmente não foi o que aconteceu, né? A realidade não foi essa. E quando eu estava na 3ª casa, o dinheiro das casas acabou, ela estava só rebocada. Ela já estava levantada, só rebocada. Faltava carpintaria, cobrir, o contrapiso, canação e revestimento. Tudo para fazer. E aí, meu amigo, jeito não. Eu não tenho coragem de largar. Eu só pedi mais prazo pro cliente, falou, me dá mais prazo. Eu preciso dispensar a turma para eu não tenho condição de pagar eles, mas eu vou terminar. Isso eu cuidava da minha filha sozinho. E aí dispensou. O servente me levou na lei, né? Porque todo serviço de construção, quem trabalha com construção sabe que esses advogados novos daí que não tem coragem de trabalhar, vive passeando na porta de construção para pegar os caras oportunistas, porque o cara vai lá, ele não trabalha registrado, não quer trabalhar registrado. O salário de carteira naquela época de um servente era de R$800 por mês, se ele quisesse trabalhar registrado. Para ele trabalhar informal, ele ganhava seus 1.600. Então ele não quer de jeito nenhum. Mas aí o dia que sai quer te levar na lei para exigir os seus direitos trabalhistas do mesmo jeito. Então se você tem consultora, abre uma empresinha para você e registra todo mundo. Se resguarda. A melhor coisa que você faz. Mas tranquilo.
paguei tudo isso, gastei, entrei em dinheiro a juro, vendi os trenzinhos que eu tinha, gastei 3 meses e terminei essas casas. Então, o que é preço justo? Olha o que você tem que passar. O preço justo é aquele que você consegue pegar o serviço, pagar suas contas e sobrar o seu lucro. Quando você vai trabalhar com porcelanataria, que é o nosso segmento, quando você faz precificação, né, que você tem que conhecer a sua realidade de serviço. Você tem que conhecer o seu desempenho, o seu tempo de produção, né? Quanto tempo você gasta para produzir um serviço, qual que é os custos que você tem naquele momento. E às vezes alguém vende mais barato que eu, mas ele não tem a despesa que eu tenho, por que eu vou achar ruim? Ele não é meu concorrente. A cidade, o país é enorme, por que não cabe todo mundo ali? Mas se você quiser vender muito, então cria estratégias. Você pode criar um plano para você vender produtos. Quando a gente fala em produto, uma peça de formato, medida igual, que não vai mudar, um valor mais baixo para a distribuidora. E você vai ganhar em volume, você não vai ganhar no preço de uma só. Então, a evolução que a gente vai tendo na vida empresarial, na vida profissional, ela tem que ser baseada em pensamento e análise o tempo inteiro. Como que eu posso melhorar hoje? Eu tenho que ser melhor do que ontem e eu tenho que ser muito melhor amanhã do que hoje. O tempo inteiro a minha cabeça trabalha desse jeito. Como que eu posso ganhar um dinheiro? O que eu posso fazer hoje para que eu busque mais clientes para a minha empresa? Pintar a fachada da minha loja, acreditar no meu serviço, investir em publicidade, internet está aí, publicidade de panfleto. Você não tentar, se você não arriscar, você vai ser apenas mais um dessa galera que só fica chorando, chorando e reclamando dos outros, em vez de olhar para si mesmo e ver o que eu estou fazendo de errado. Por que eu vou mudar? Porque ninguém vai te quebrar, ninguém vai te tirar do mercado. Preço de ninguém vai colocar você fora do mercado ou quebrar você. O que vai quebrar você é a sua falta de vontade, querer fazer algo diferente. É isso que eu tenho comigo. Não foi o meu prejuízo, não foi um preço dos concorrentes que me tirou da construção civil. Porque eu acho que se não fosse eu ter tido essa luz, né, achado porcelanataria para mim, eu não teria saído da construção. Eu sempre tive uma paixão muito grande pela construção civil. É uma arte muito nobre você pegar um terreno limpo ali e conseguir criar uma edificação nela, entender de tudo aquilo ali. Eu era muito bom naquilo. Eu acho que eu ainda sei, mas não tenho mais, acho que a posição física para trabalhar com aquilo. Quando eu for fazer uma casa para mim de novo, acho que nem eu mesmo não quero fazer. Quero contratar alguém para pôr lá, mal eu vou administrar. Mas nem isso eu quero fazer. Então são esses pontos que eu quero bater um papo com vocês. Conversa comigo aí, me conta alguma história. Deixa eu ler um pouco de comentário do pessoal aqui. Eu tô quase uma hora tagarelando aqui. Vamos ler a galera aqui do nosso YouTube aqui que já chegou dando boa noite pra gente, ó. A gente já teve aqui o nosso amigo Ronivon. Muito boa noite, Ronivon. Não sei se você tá aí ainda. Rômulo, dá uma passadinha aqui. Boa noite. J. Silva. Gleivson Bruno, boa noite. John Tobias, deve ser o do Mortal Kombat. Sempre lembro. Elvis Evangelista, boa noite. Bruno Pereira, boa noite. Aí, ó. Galera gostou do assunto. Roberto Justino. Ricardo Matias, boa noite. De Itaquaquecetuba. Eu sei que eu vou estar perto dessa galera tudo daqui uns dias, ó. Amém, meu amigo, amém. Suceli Rodrigues, boa noite. Na sua opinião, é melhor fazer massa plástica com resina e talco industrial ou comprar massa plástica pronta? Hoje, eu já falei um pouco sobre isso. Hoje, na minha realidade de trabalho, eu prefiro comprar a massa pronta, né? Porque hoje eu trabalho sozinho. A partir de agora da mudança da nossa empresa, com certeza vou montar a equipe. Ali no estado de São Paulo eu vou estar fazendo contratação. Talvez eu veja um lado diferente. Mas hoje, com a produção no ritmo que eu trabalho ela, para mim é mais interessante eu comprar a massa pronta e não fabricar ela. Se a minha produção fosse uma produção muito maior, aí seria talvez outra conversa. Edemir Mareco, boa noite. Vladimir Manfre, fala meu querido, boa noite. Marcelo Sena, valeu. Cristiano Silva, boa noite, Jair. Suas dicas ajudam muito, obrigado, valeu. Ó, o Marcelo Lopes acabou de se tornar
novo membro do nosso canal. Um abraço, Marcelo. Obrigado pelo apoio aí. Jefferson Alexandre, Deus abençoe sempre você e sua família. Amém. A você também, meu querido. PHS Porcelanataria. Jair, os clientes sempre me perguntam sobre esse comparativo de preço entre pedra e porcelanato. Que bom. Espero ter te ajudado, meu amigo. Vai sim. Roberto Lucena, se eu morasse em São Paulo, eu tinha o prazer de ser seu funcionário, mas moro longe de São Paulo. Silvério Oliveira, você vai morar em Arujá? Sim, a gente vai morar em Arujá, sim. Michel Augusto, boa noite. Renato, quais foram suas primeiras ferramentas? Bom, como eu era da construção civil, né? Então eu já tinha praticamente as ferramentas do trabalho com bancada. Eu já tinha esmedladeiro com regular de rotação. Perdão. Eu tinha serra mármore. Eu tinha riscadeira. Não tinha as riscadeiras que eu tenho hoje. Mas eu já tinha. Quando eu comecei a porcelanataria, praticamente pouca gente pode-se dizer que tinha realmente noção do que a gente estava fazendo, para fazer realmente um trabalho bacana. Conseguia cortar e colar piso. Mas ela era muito pouca difundida. Então, eu não usava rebolo, eu não conhecia rebolo, fui conhecer rebolo mais pra frente, até eu achar um rebolo realmente fosse bom para trabalhar. Mas acredito que, assim, investir de verdade... Ó, só você ver, quando eu comecei na porcelanataria, eu tinha uma Zap 200, porque na época de assentar piso, né, eu usava, eu já fazia meia esquadria, e acabou no fim que eu não uso essas ferramentas, né? Mas eu já tinha, sim. Sempre fui meio investidor nos meus equipamentos. Jair, sou pedreiro, tem uma mulher aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, que deu 3 mil na bancada de mais ou menos 2 metros por 60 de largura no Verde Ubatuba. Barato ou claro? Ou caro? Será compensa? Ó, 3 mil na bancada de Verde Ubatuba, eu acho que tá meio puxado, cara. Da época que eu trabalhava em construção civil, eu fiz muita casa pelo programa Minha Casa Minha Vida, e uma casinha de 60 metros quadrados ou menos aí, você fazia todas as bancadas, né, de banheiro, cozinha, soleiras, peitoril ali, com menos de 3 mil reais, tudo. A cozinha básica, a cozinha simples, um banheiro ali, você conseguia fazer. No Verde Ubatuba eu acho que é bem puxado, tá bem carinho esse projeto aí. Meu amigo Nexon Macedo, boa noite, meu querido. Manda um abraço para Jobert e Carla, que estão ligadinhos no Instagram, eles estão entrando no ramo. Coisa boa, um abraço aí pro nosso pessoal, Jobert e Carla, que estão ligados com a gente ali. Amanda aí do nosso amigo Nexon. Nexon é fera no acabamento também, hein? Conheço esse menino. Adenil Socorro, muito boa noite. Sérgio Neves, boa noite. Mas desceu no 12 aqui. Thiago Caetano, boa noite. Em comparação, em ocupação, devo me inscrever para abrir o MEI. Esse aqui é um outro assunto também que eu vou trazer para uma live nossa. Só que esse assunto eu estou segurando ele para fazer junto com uma convidada minha. A gente vai ter aqui uma pessoa que é responsável por abrir empresas, por abrir MEI. Só que essa parte, né, partindo assim, falando só um pouco meio superficial para responder o Thiago aqui, é uma coisa que você tem que sentar e tratar junto com o seu contador. Você tem que ter bem assim, o MEI não precisa de contador. Quem é MEI, ele não depende de contador, tá? Mas o KNAI, para se abrir uma empresa de porcelanataria, você vai ter que colocar lá, tipo, vamos pôr o meu, ele tem fabricação de peças cerâmicas, áreas de marmoraria, artesanato. Então são KNAIs que tá mais ou menos por ali, né? Manipulação de produtos cerâmicos. O contador ele vai abrir as listas, né? Existe um site que tem essas listas lá relacionadas aos MEI aos KNAI, e você vai ver qual que você se enquadra, beleza? Cleiton Félix, boa noite. José Carlos, boa noite, meu amigo Jair. Grande abraço, um abraço. Raimundo. Boa noite, Jair. Porto Velho, tá com a gente lá. Joelson, JE Construções, boa noite. Ricardo Matias, para mim vai ser muito bom, que moro em Itacoaxetuba, trabalho na área, que bom. David Silva, boa noite. Boa. E logo mais a gente vai estar organizando no nosso site, né? A gente tem um site em desenvolvimento aí, eu adormeci ele, mas eu quero voltar a colocar esse site na ativa. De início, ele vai ter uma aba ali
para eu cadastrar todos os meus alunos, né? Todos os participantes de treinamento presencial que fizeram curso comigo. Futuramente a gente vai abrir uma aba para publicidade ali, com certeza, né? E onde que vai ter uma aba de pesquisa? O cliente quer saber onde que tem um profissional de bancada em Tocantins. Ele entra no nosso site, vai ter essa aba e digita lá, Tocantins. Então todo mundo que fez curso comigo que é de Tocantins vai aparecer lá. E eu ainda quero colocar assim algumas amostras de serviços, alguma coisa para que quem esteja lá vá alimentando ele mesmo, né? Uma aba de busca aí, beleza? Então a gente tem muitos projetos para estar realizando aí. Boa noite. O papo está 10, glória a Deus, isso aí. Valeu, Roberto, que bom que você gostou. Márcio Siqueira, boa noite. Daniel, acompanho você e o Gustavo e consegui produzir a cuba esculpida do meu banheiro. Te mandei no direct, dá uma olhada lá. Valeu. Michel, hoje trabalho como azulejista, mas estou achando muito trabalhando muito para me estabilizar na porcelanataria. Sei que o caminho pode ser longo, mas devagar chegaremos lá. Com certeza. Devagar se vai ao longe, meu amigo. Júlio César, boa noite. Depois de ano no ramo, vou abrir minha loja física, com fé em Deus, pegando alguns conselhos com você. Sucesso, Júlio. Boa sorte para você, meu amigo. Rômulo Faria, fala Jair, sou da área da construção civil, só que estou querendo largar esse ramo e ir para a área da porcelanataria. Qual dica você me dá? Pega firme, trabalha, né? Aprende o máximo possível e administra os seus negócios. Com certeza, tudo que se planta colhe, meu amigo. Edgley Luna, boa noite. Ricardo, vai ser bom você aqui. Deus abençoe sua caminhada. Duas pessoas que admiro, você e o Gustavo. Eu vou estar pertinho do Gustavo também, né? Gustavo mora lá pertinho. Gustavo é gente boa demais. Gosto mais dele. É normal se deixar o lavatório no sol, a massa plástica soltar. Existe uma tendência muito grande da massa plástica desplacar sim. Eu já falei um pouco sobre isso. O porcelanato ele absorve muita caloria e como a massa plástica ela é muito rígida, ela pode vir a deslocar. Então não é correto, não é interessante você fazer projetos de porcelanataria para ficar exposto no sol, tá? Toma cuidado. Marcos Cardoso, boa noite, parabéns. Valeu, Marcão. Você acha que vai ser fácil contratar uma equipe e ter uma boa qualidade? Estou precisando contratar e estou com medo disso, principalmente para fazer a instalação, que é muito importante. Não, assim, fácil na vida não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas é super possível. Aqui na minha cidade eu já tive bons funcionários, né? Antes da pandemia eu tinha funcionários. A pandemia veio, mudou todos os meus planos. Mas não é difícil não, né? Eu estou muito animado ali em Arujá, no estado de São Paulo. Quem sabe até um aluno de curso possa compor a nossa equipe de trabalho lá sim. Tem que arriscar. Isso é algo que a gente que tem empresa vai passar, tá? Eu já passei muito por isso, de contratar funcionário para tentar ensinar. Olha só a diferença. Pessoas pagam para fazer curso com a gente, né? Não é barato, tem despesa de viagem e tudo, para aprender a profissão. Pessoas têm oportunidade de aprender recebendo e não valorizam essa oportunidade. Então, na vida, tudo que é fácil demais, pouca gente dá valor. Tá? Então, por isso que eu acho interessante que as pessoas sofram um pouco mesmo. Porque se você sofrer por algo, você lutou muito por aquilo ali, você vai dar valor e você pode ter certeza que a tendência é só crescer, tá? Fala, João Batista, boa noite. João Batista vai fazer curso com a gente aí também. Ganhou um curso com a gente, participante do nosso grupo de WhatsApp. Parabéns. Maria Malta, boa noite, Jair. Você acha que compensa comprar? Não. Para porcelanataria, não compensa não, tá? A porcelanataria ela é muito artesanal. Eu falo assim que você tem que aprender a ter o domínio da Serra-Mar para fazer. Né? Se prender a esse tipo de equipamento caro que não dá resultado, eu não acho, não falando que a máquina é ruim, não tô aqui para falar da máquina, tô aqui para falar de resultado, tá? Eu não faço apologia a nenhum tipo de equipamento, também não tô aqui para criticar. Tô falando que a porcelanataria precisa de um resultado que esse tipo de equipamento não dá, tá? Eu te aconselho comprar pode ser da mesma marca, mas comprar uma riscadeira grande, uma 180, uma 125. Já pensou em fazer um curso online para os alunos que moram longe e não tem como ir em São Paulo?
existe uma dificuldade entre pensar e conseguir fazer, tá? Nosso canal hoje conta com quase 1000 vídeos. Eu posto vídeo direto, tem vídeo sobre tudo. Tudo que eu ensino tá no canal. Para fazer um curso online, eu tenho que fazer algo que seja melhor do que eu fiz no canal. Eu tenho esse perfeccionismo comigo. Mas a gente tem um curso online de nichos gravado, tá? Ele já foi gravado há algum tempo. Mas acredito que a gente vai gravar de novo, vai regravar isso aí, porque novas ideias vieram, novos pontos de vista. Mas aqui eu não consegui pessoas para trabalhar nesse projeto comigo. Isso não é só igual eu faço um vídeo do canal aqui, vem cá, edito, monto toda a estratégia e põe para vender. Eu não tenho coragem de fazer isso. Se eu for fazer algo, eu vou fazer algo para ser bom, para valer a pena, para dar resultado para quem comprar. Essa ida para São Paulo eu acho que ele vai sair sim, tá? Muito em breve, eu acho que vai ser um dos primeiros projetos que eu vou começar a trabalhar assim que a gente se instalar em São Paulo. Que eu disse, se brincar, mês que vem sai esse curso. Boa noite, Jair. Sou aqui de Queimadas. Estou seguindo na porcelanataria, graças a Deus e suas dicas. Um abraço, José Robério. Boa noite, Jair. Sou Antônio. Lucaia, Bahia. Tô iniciando a porcelanataria. Tenho seus vídeos de referência. Só tá faltando a verba para investir. A verba vem com o tempo, meu amigo. Você vai trabalhando, vai ganhando um dinheirinho e vai investindo. O importante é você começar e tá trabalhando. Não fica parado no tempo não, pessoal. Eu vejo tanta gente passando dificuldade porque tá estagnado, tá parado no tempo ali e não faz. Eu vou começar, mas eu preciso comprar as ferramentas. Eu vou começar, mas eu preciso comprar piso. Eu quero começar, mas eu não tenho lugar para onde ir. Pelo amor de Deus, para de dar desculpa, justificativa e arruma condição. Não precisa ter condição financeira. O dinheiro para você começar a trabalhar hoje com porcelanataria, ele é tão pouco, né? Se você não tem, pede emprestado uma máquina, não pede dinheiro, que eu acho que ninguém tem que dar dinheiro, você não precisa de ajuda financeira de ninguém, a não ser que você esteja acamado, que você está de cama ali e não consegue levantar para ganhar o seu próprio sustento, para ter dignidade, tá? Então não peça dinheiro, peça oportunidade, peça um espaço para você trabalhar ali. Não seja oportunista com você mesmo, tá? Ser ajudado financeiramente, você vai se tornar dependente de ajuda sempre. Pô, você não tem piso? Sai desses lixão de obra de construção aí, ó, que terminou o acabamento. Um monte de retalhos e peças grandes de piso são jogadas fora. Se você juntar um pouquinho, umas 4, 5 cacaiadas ali, você faz um nicho. Então você consegue ali uma massa plástica. Você não tem uma máquina de cortar piso, não? Pede emprestado um amigo da área da construção no fim de semana ou à noite. Vamos sacrificar um pouquinho e faz. Se você fizer um nicho hoje, para você vender ele barato, hoje você vai vender ele a 150, 350 reais. Aí você cata esse dinheirinho e já reinveste. Eu não tenho lugar para trabalhar. Tem um participante do nosso grupo de WhatsApp que eu achava muito bacana quando eu vi ele postando, ele produzindo. Você sabe onde que ele produzia? Terreno vazio na frente da casa dele. Lá do lado do terreno tinha um muro. E ele puxava uma extensão, fez uma coberturinha de lona e produzia ali. Eu já vi gente produzindo na calçada de casa debaixo de uma árvore. Então, quem não quer, arruma desculpa. Quem quer, arruma condição para fazer, pessoal. Vamos levantar, tá? Vamos levantar e vamos dar um sentido melhor para nossa vida. Farm Maria e nome difícil danado aqui. Oi, quero fazer o curso, moro na Argentina. Então vem cá fazer danado esse curso com a gente. O WhatsApp da gente tá aqui em cima, aqui, ó, tocando de roda. Entra em contato lá e faz o agendamento. Falando em agenda de curso, fevereiro a gente tá com a segunda semana de fevereiro com a agenda aberta. Janeiro agora, nas últimas semanas de janeiro e 1º de fevereiro já estão tudo fechado. A gente já tá com os cursos finalizados ali. E estamos com agenda de curso para fevereiro aberta e montando turma agora para fim de semana, tá? Benedito de Jesus Correia, Cleiton, quanto você paga? Sou profissional nessa área, tem interesse. Olha que pergunta difícil. O cara me perguntar quanto que eu pago, se eu não sei o que você faz. Até para arrumar serviço a gente tem que ser mais específico, tá? Monta um portfólio, faz uma boa apresentação. Desse jeito você não arruma serviço. Eu não sei nem quanto que eu te ofereço, eu não sei o que você sabe fazer. Nunca vi um serviço seu.
Eu não sei da sua vida e da sua determinação para saber se eu posso te colocar como colaborador da nossa empresa. Beleza? Dá uma analisada nisso aí, meu amigo. É a diferença entre saber fabricar e saber vender. Arrumar um serviço é uma venda do seu trabalho. Eu trabalhei com granito, stones, mas a porcelanataria sem palavras. Estou há 3 anos no porcelanatos. Cada dia aprendo mais. Coisa boa. Qual o valor do curso? O WhatsApp da nossa loja está aqui em cima. Entre em contato que a Cibele te manda um PDF com todas as informações do curso. Falar de valor, você tem que apresentar seu produto. Então, nesse PDF, tá tudo explicado lá. E aí tem o valor lá também. Beleza? Para começar, gastei um pouco, irmão. Isso eu já tinha algumas máquinas. Me inspiro nas suas fabricação. Boa. Nex, rapaz, quantas lives não assisti aqui? Pobrezinho, não aguentava mais de tanta pergunta. Graças a Deus, o ano já tá quase todo fechado de serviço. Obrigado, Jair. Não foi fácil, mas estou colhendo. Coisa boa. Eu fico muito feliz. O Nex é um moleque, né? Assim, no bom sentido de falar, porque é um rapaz novo, muito esforçado, muito dedicado, muito humilde, né? E ver o crescimento dele, a gente fica muito feliz. Eu gosto disso, ó. Da pessoa ter esse momento, né, de busca com você e de repente você vê, pô, ela não tá buscando mais. E você vai ver que ela tá colhendo os frutos, que ela tá correndo atrás, né, e aprendendo. Parabéns, cara. Feliz. Comecei fazendo vasos na minha esposa, para minha esposa plantar, quando sobrou o material da reforma da minha casa. Depois de 4 anos faço de tudo. Hélio Miranda aqui de Goiânia, né, participante do nosso grupo do WhatsApp, tem um canal no YouTube, até postou no nosso canal secundário lá. Faz uns artesanato lindo, top de linha. É o que eu falo, cara. Eu gosto de usar esses exemplos, tá mostrando o pessoal, para as pessoas verem que tem condição. Eu fiz um vídeo para ser motivacional no nosso canal, aonde o Instagram caiu ali, né? Ah, é porque venceu o tempo de lá. O Instagram já era também, já deu. Eu vou tirar esse negocinho da frente. As pessoas têm essa condição de estar buscando o seu espaço no mercado sem precisar ficar esperando tanto, né? Ajudas de prefeitura, ajudas de governo, ajuda disso e de aquilo. Interessante demais quando as pessoas buscam mais os seus resultados por si só, pelo seu mérito. Vou fazer o Instagram voltar aqui. Aparentemente, parece que sim. Voltou lá. Não sei por que tá caindo esse Instagram ali ou não. Deve ser o site dele que não tá muito legal. Depois de muita luta, consegui um espaço para montar minha oficina de fabricação. Sei que tenho muita coisa para aprender, mas vou lá. Cláudio Pereira, moro em São Lourenço, Minas Gerais. Quero fazer o curso. Ô, Claudião, o WhatsApp nosso tá aqui, ó. Rolando aqui em cima, tá? Qualquer coisa na descrição da live aqui, se você clicar nela, tem o WhatsApp também. Tem um link que só você dá um clique, você já vai direto pro nosso WhatsApp. Sabe informação lá, faz sua agenda. Cada curso que a gente ministrou, cada etapa de instrução que eu tive foi um aprendizado na minha vida. O meu primeiro curso presencial que eu ministrei foi para o nosso amigo Marco Aurélio, também de São Paulo, né? E eu fico muito feliz de saber da evolução dele, tá abrindo a empresa dele agora, vive de porcelanataria, foi um projeto piloto. E de lá para cá a gente vem aprendendo. Eu não só aprendo a trabalhar com porcelanataria, mas eu aprendo o relacionamento com alunos, maneiras diferentes para conseguir passar esse conhecimento de uma forma que a pessoa aprenda. E às vezes ensinar não pode ser tão flexível e não tão firme, né? Você tem que saber dosar isso um pouco. E são coisas que a gente vai aprendendo, né, ao longo do tempo. Nessa mudança para São Paulo, eu estou trabalhando, né? Eu mentalizei as formas de ministrar esses cursos lá que sejam agradáveis, que sejam motivadoras, né, que tenham mais vantagens para os alunos. Nossos cursos em São Paulo, todas as peças que você produzir lá do curso serão suas, você pode levar. O equipamento, né? Eu investi em equipamento para todo participante trabalhar com máquina nova, ter um espaço confortável, né, para ele se hospedar. A gente ministrou uma vez nossos projetos em Ribeirão, dei curso em Ribeirão,
Não que o curso não tenha valido a pena, foi ótimo, foi uma sensação muito bacana participar com esse pessoal, mas muita coisa não foi o que eu acho que muitos queriam, mas também assim, não pode nem reclamar, né? Porque a gente cobrou lá praticamente quase valor simbólico. Então, tem que dar condição para fazer um curso, é onde que a gente começa a justificar valor. Por que que o meu curso hoje é o valor que é? Porque eu dou condição daquele valor. A gente tem aí o nosso espaço, tem o nosso portfólio na internet hoje. Se você puxa no YouTube, quem não está acompanhando no YouTube, digita JJ Porcelanato Works, que é referência no segmento na internet. Não que eu seja melhor do que ninguém. Né? Não é porque eu sou referência na internet que eu sou melhor do que alguém. Né? Então, coisas que são contraditórias aí. Beleza? Fala, Jaime Pereira, boa noite. Ó, o colega tá perguntando lá no Instagram, quando terá curso no Sul? Pessoal, não vai ter mais curso da JJ em outros estados. Meus cursos vão ser somente na minha empresa, tá? Eu não vou, eu tô com projetos que não me permitirão, pelo menos vai ser uns 2 ou 3 anos aí, ir em outros estados dar curso. Pode que isso mude, tô falando isso agora, mas a minha intenção é curso somente na empresa. Então vai ser somente na cidade de Arujá, São Paulo, tá? Quer ir fazer um curso, pega um aviãozinho, ó, desce lá em Guarulhos, 20 minutinhos você tá lá em Arujá, você já tá na nossa empresa. Já fiz 2 pias na calçada da minha casa por não ter espaço. Em época de chuva, fiz 4 rodopias dentro do banheiro para não molhar as peças na chuva. Cleiton Ferreira, que bacana. É isso aí. É isso aí que a gente tem que fazer. Ó. Você consegue. Boa noite, mestre. Você já fez bancada de pia sem ser na laje, somente metalon? Na verdade, eu nunca fiz uma na laje. Aí já te responde, tá? Eu não uso esse sistema de laje, não tô falando que não fica bom ou que não deva se fazer. Tô falando da forma que eu trabalho. Eu só trabalho com metalon. Valdício Conceição, você é o pai da porcelanataria. Sua causa, estou construindo a minha própria casa. Show. Ó, já deu para ler as perguntas aqui do YouTube, os comentários. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Vou tentar. Fechou o site aqui. Não vai dar para mim ler os comentários do Instagram. Tá vendo? O pessoal do Instagram tem que vir aqui falar no YouTube, porque no YouTube eu consigo ler todos os comentários de todo mundo. Tá vendo? Eu começar as lives, então. Agora vocês correm e vêm perguntar aqui no YouTube. Show de bola? Ver como que tá aqui. Com a garganta ruim hoje, tô melhorando da gripe agora. Bom, eu acho que a live foi produtiva, né? Talvez eu não lembro de tudo que queria falar, mas deu para eu passar bastante coisa, né? Eu queria muito tocar nesses assuntos de comparação de preço, justificativa de preço, né? Por que algo é tão caro e outro não, né? Existe às vezes a lei da procura e da oferta. Por que às vezes produtos aumentam de preço, né? Em determinadas épocas, tudo isso tem que aprender. Quando você parte para ser empresa, muita coisa tem referência. Como que eu vou dar desconto numa peça? Como que eu vou criar um tipo de promoção, uma estratégia? Tem que pensar nisso um tempo, né? Vai se espelhando em pessoas, a internet está aí, cara. Um YouTube com vários e vários tipos de canais, de segmentos diferentes, cheio de informação importante para você absorver e aplicar no seu negócio, beleza? Então é isso aí. Falou um pouquinho do nosso ano de 2022 aí. Um sucesso para todos vocês nesse 2022. Que vocês realizem seus projetos, que vocês sonhem alto, né? Tem que ter medo, tem que ter um pouco de cautela com a relação da saúde, mas não pode ter medo a ponto de não querer lutar mais, não querer correr atrás de resultado, não, tá? Um abração para vocês. Vou fechar nossa live, ó. Eu tô com live na hora dessa aqui. Nossa live por aqui. Vou dar uma descansada, mas até o final de semana a gente abre outra live de bate-papo aí. Pinca o dedão no like, se inscreve nesse canal, comenta aqui embaixo depois. Se você gostou, compartilha. A live no Instagram vai ficar salva, do Facebook fica salva e a do nosso YouTube fica salva. Mas contatos aí, mais dúvidas, nosso WhatsApp tá aqui em cima também. Boa noite.